de todos. Inclusive, vou pedir pro Felipe que vai editar o vídeo aí pra gente deixar só uma parte disso e depois disponibilizar o resto, virar uma aula paga, virar vai um ficar curso. umas 4 horas, né? Tem que ser. Esse aqui vai ter que virar um curso. Sinto muito, gente. Isso é grátis, não vai ser mais. Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu tô aqui com ele, E aí? Henrique Meirelles, o menino do toque de ouro do PPC. Henrique, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ah, cara, eu que agradeço pelo convite aí. Galera, eu trouxe o Henrique aqui porque ele, num período muito curto aí de tempo, um ano e pouco, ele escalou, ele aprendeu do zero marketing digital, pegou uma empresa que tinha zero de verba de marketing digital e hoje ele é responsável por investir R$170 mil por mês de verba de mídia paga nessa empresa. Então ele vai contar um pouco pra gente dessa evolução, do que foi esse processo dele, e eu tenho certeza que ele tem muita coisa pra passar pra gente aí, né, Henrique? Perfeito, cara, perfeito. Esse caso, sim, é bem legal, né? Que essa escala de marketing, ela tem uma história bem legal por trás. A gente lançou a Midas esse ano, lançou o produto em março desse ano. E desde então, assim, março, abril, maio, junho, julho, agosto, em 6 meses a gente conseguiu bater um faturamento mensal superior a 350 mil no mês de agosto. Então, assim, foi uma escala muito rápida, muito acelerada. A gente não... Na época a gente achava que era normal, né? Eu não sabia muito bem o que era startup, a gente foi aprender ao longo do tempo e a gente pensou, tipo, aqui, né, um crescimento. Toda startup deve fazer a mesma coisa, né? E aí, depois que a gente, né, começou a descobrir o quão desafiador isso foi, a gente percebeu, né, no caminho, enquanto a gente estava chegando nesse faturamento, até no faturamento que a gente tem hoje, um pouco maior, a gente percebeu que os processos, eles quebram, escalar a verba de marketing é um desafio muito grande, né? Quando você investe 10 mil, tem um resultado X, quando você investe 20, a tendência é que esse resultado caia também pela metade. Então, assim, é um desafio muito grande manter um retorno positivo e escalar essa verba ao mesmo tempo, né? Então, pessoal, acompanha aí para você poder ver o que o Henrique tem para passar. Eu tenho certeza que quem tá começando com mídia paga ou quem trabalha com mídia paga e tem um desafio, tem muita coisa para poder aprender nesse talk aqui com o Henrique. E esse é mais um Hacker Talk. Como é de praxe aqui no Hacker Talks, eu queria que você começasse contando pra gente um pouco do o que é a Midas, o que vocês fazem lá. Legal, perfeito, perfeito. Bom, a Midas, nós conectamos fabricantes, revendedores online e o cliente final através de uma plataforma de e-commerce, utilizando a técnica de dropshipping. Dropshipping é quando você vende utilizando o estoque de terceiros. Como é que isso funciona? A gente fecha vários fornecedores em todo o território brasileiro, sapato, bermuda, camisa, eletrônico, utensílio de cozinha, produto geek, enfim. A gente fecha esses fabricantes e esses fabricantes disponibilizam seus produtos em nosso catálogo online. Esse lojista nosso, ele monta a loja dele, ele escolhe dentre os produtos disponíveis quais que ele quer vender e ele começa a divulgar a sua loja. A partir do momento que isso aí, que eu acredito que é muito legal, a partir do momento que ele realiza a divulgação e vende, a Midas cuida de entregar esse produto. Então, o que a gente faz, né? A gente cuida de toda a operação de e-commerce do nosso lojista. O único trabalho que o nosso lojista tem é de divulgar a loja dele, né? A partir do momento que ele vende, o dinheiro cai direto na conta dele, né? Então a gente cuida de servidor, a gente cuida do próprio e-commerce, do pagamento, da segurança, da entrega do produto, do pós-venda, a troca, a devolução, caso haja qualquer tipo de pepino, qualquer tipo de problema, a gente resolve. Então o que a gente está fazendo, assim, a gente está simplificando, né? Facilitando a vida desse empreendedor que está iniciando, que assim, a gente, né, como empreendedor, sabe da dificuldade que é, né, empreender. Assim, o empreendedorismo, ele só é bonito por fora, né? Por dentro é porrada atrás de porrada todo santo dia. E o que a gente espera, né, com a Midas é reduzir, né, essas falhas, reduzir esses erros através de uma ferramenta, né, que é essa loja online que você não tem nenhum tipo de burocracia, nenhum tipo de trabalho adicional, complexidade adicional para conseguir trabalhar, né? Normalmente um
uma pessoa, quando ela quer montar um e-commerce, que ela precisa de estoque, cara, é um desafio muito grande, né? O estoque, primeiro que estoque parado, dinheiro parado. Então, vocês têm ali uma série de barreiras em relação à venda do produto. Você não consegue vender tão bem, você pode ter ali um probleminha financeiro. E o outro ponto é o capital de giro, né? Você precisa de dinheiro para comprar os produtos que você vai vender. No meu caso, por exemplo, essa camisa aqui, era eu que fiz, eu fabriquei essa camisa, eu comecei uma marca de roupa. E eu paguei a nota para ter as camisas e vendi as camisas. Pô, se tivesse camisas hoje, eu teria simplesmente feito, vendido nas camisas, né? E recebido esse lucro sem ter esse trabalho inicial. E o que eu acho bem legal, assim, a gente acredita muito nessa loja online como uma operação, né, muito simplificada, como uma ferramenta. Né? Eu falo assim, a Midas não existe montar a loja online, nosso business não é montar a loja online, nosso business ele é incentivar, facilitar a vida desse pequeno empreendedor. Né? O que a gente quer é enraizar essa cultura empreendedora no Brasil, sabe? Democratizar o comércio eletrônico, mostrar que é possível sim empreender com baixo custo, com uma baixa complexidade, com uma baixa burocracia, e a gente tem a esperança de que isso talvez, né, pode ser um início, né, de uma cultura um pouco mais focada em trabalho duro, né, um pouco mais focada em ter coragem de, né, começar, galgar, né, ter resiliência é desafiador pra caramba empreender, mas você tem uma resiliência para continuar, né, esse desafio, e o que a gente quer é realmente ser um suporte, né, para esse empreendedor, e a ferramenta que a gente encontrou, que a gente acredita que é perfeita, é o e-commerce na modalidade de dropshipping, sabe? Esse é o grande porquê da Midas, sabe? Igual eu conversei no Hacker Talk que a gente fez com o Cadu, a questão do sucesso da startup está muito em remover gargalo para o usuário, né? Então vocês viram, pô, na hora que o cara vai começar um e-commerce, ele precisa contratar uma plataforma, cuidar de meio de pagamento, investir dinheiro em estoque, ter capital de giro. Vocês falaram, cara, a gente consegue facilitar muito a vida desse cara, né? Então vocês pegaram, criaram uma solução e entregaram isso. Cara, exatamente. E o interessante é que a gente, né, entendeu essa dor, né, moldou o nosso produto de acordo com essa dor, porque quem monta o produto é o mercado, não é o empreendedor. E quando a gente percebeu que a gente estava próximo, né, desse Product Market Fit, né, que a gente chama, que é quando a gente vê que tem uma conexão entre o produto e o mercado, a gente começou a perceber que para a missão da nossa empresa, o porquê que a Midas existe, quer enraizar essa cultura empreendedora, só oferecer essa ferramenta não era o suficiente, sabe? E a gente tem os fundadores, os sócios da Midas, tem um background muito forte em eventos. Em evento, cara, o que acontece? A gente fazia um evento, se o evento não fosse muito bom, ninguém voltava pro próximo. Se um evento que a gente fazia era ruim, cara, o próximo evento era prejuízo na certa. Então a gente sempre preocupou muito com o nosso público, com a experiência do nosso público. O que esse público quer? Por exemplo, a gente ia pensar numa atração. Sei lá, vou dar um exemplo, eu gosto de rap. Pô, nosso público gosta de sertanejo. Cara, eu vou trazer um cara de sertanejo. Algumas coisinhas que às vezes parecem um pouco boas, mas todo o nosso evento ele era montado pensando assim, o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente quer. E a gente trouxe isso muito para a Midas, sabe? O que o nosso cliente quer. E aí a gente percebeu que a gente oferece a ferramenta, a gente simplifica, a gente facilita, e a gente também percebeu que a gente tem a grande missão de também educar. Né? Educar essas pessoas e ensinar essas pessoas realmente como vender online, porque o sucesso do nosso cliente não é saber mexer numa loja online, o sucesso do nosso cliente não é ter uma loja online, o sucesso do nosso cliente é ser um empreendedor, é ganhar dinheiro, né? É ter um crescimento pessoal, um crescimento profissional, é pagar a faculdade do filho, né? A gente quer um crescimento profissional desse empreendedor que a gente está ajudando aí nesse início. Então, para a gente, isso é o sucesso do nosso logística. A gente está percebendo que, né, não só você tem que atacar o problema, mas também às vezes tem algumas necessidades ali que elas não são explícitas, né? Elas são bem implícitas ali. Quando você realmente tem um foco da empresa no cliente, você consegue perceber essas necessidades e você molda o seu produto, molda a sua proposta de valor de acordo com isso.
Legal. E, cara, um ponto que eu quero focar muito dessa parte do Talk em diante é na sua história, na sua jornada de aprendizado nessa questão de mídia paga, né? Porque você estava me contando ali, antes de você entrar para a Midas, que foi o quê? Foi setembro de 2017 que você me falou, né? Você não sabia basicamente nada de marketing, né? Quem dirá de PPC. E como eu falei no início do vídeo, você pegou essa verba do zero e escalou ela até hoje ela ser 170 mil. Então, assim, conta um pouquinho pra gente desse início, como que foi não saber nada de marketing, cair de CMO de uma startup, ter que aprender tudo isso. O que você fez nessa parte aí da sua história? Perfeito. Eu acho legal dar uma contextualizada rápida, assim. Eu, desde pequeno, nunca dei certo com o ensino tradicional. Eu estudei em 8 escolas diferentes, eu fui expulso de todas. Tipo, não que era malandrão, não. Mas eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia ter o mesmo ritmo que toda a turma, assim, sabe? Por exemplo, eu gostava muito de matemática quando eu era pequeno. Eu era convidado pelo FMG para fazer teste de livro de matemática. E, por exemplo, quando chegava em abril, todo mundo fazendo os exercícios e tal, eu competia com um colega, eu fazia todos os exercícios do livro. E aí o professor, tipo, dava para casa, dava uma atividade em sala, eu falava assim, já fiz. O cara ficava bolado. E me dava uma ocorrência, tipo, saca, cara? Eu tava sendo repreendido porque eu tava estudando sozinho, sabe? Então, assim, eu não vou nem render esse assunto, talvez mais pra frente a gente fale sobre essa questão tradicional, que eu acho que é um ponto legal, mas eu não acredito zero em educação tradicional e eu sou muito autodidata. E, assim, depois eu fui pra faculdade, eu achei que seria diferente, fiz 3, 4 cursos diferentes, não formei em nada, também uma péssima experiência. E aí eu comecei a abrir empresa, né? Falar isso é legal, né? Comecei a abrir empresa. Assim, foram vários, assim, eu cheguei a... Cara, eu ganhei muito dinheiro por mês, já perdi muito dinheiro por mês, já tomei prejuízo de 5 dígitos pra cima, já ganhei ao mês 5 dígitos pra cima. Então, assim, na época, 18, 19, 20 anos, era muita coisa e tal. Na verdade, ainda é. Ainda é. Mas foram grandes desafios, assim, eu fui empreendendo, fui aprendendo um pouquinho mais, né? Sempre negócios tradicionais. Até que eu comecei eu tive vários desafios, eu cheguei a quebrar alguns negócios, pensei em ir para o mundo corporativo, depois voltei, desisti, assim, não, cara, meu negócio, passei na Ernst Young, tá? Fiz entrevista lá, um processo seletivo mega concorrido e tal, passei, virei e falei assim, velho, é isso que eu quero empreender. Voltei para o empreendedorismo, e aí quando eu voltei, cara, eu voltei com o foco seguinte, olha, eu não quero mais ter um negócio tradicional, porque antes eu tive vários negócios tradicionais, eu quero ter uma coisa diferente, eu quero ter uma coisa que vai permitir eu viajar o mundo enquanto eu trabalho, sabe? Aí, não sei se o pessoal conhece o Tim Ferriss, né, o 4 Hours Week, 4 Hours Week, 4 Hours Work Week, boa, que trabalho 4 horas por semana, né, e aí eu li esse livro, li alguns outros conteúdos nesse sentido, comecei a ler, comecei a entender, aí eu vi, né, o que era a renda passiva, aí eu vi o que era o marketing, entendi um pouco mais sobre o marketing digital. Isso foi mais ou menos em julho de 2017. E aí eu estudei algumas coisas, né, não aprofundei em nada, e em setembro de 2017 que eu recebi o convite, né, para entrar na Midas. E o que acontece? Né, desde o início, na minha história no geral, de questão de aprendizado, de conhecimento, eu sempre gostei muito de uma lógica que depois eu fui descobrir que ela tinha um nome. Né? O pessoal conhece hoje como o conceito do T-shaped knowledge, né, que é o conhecimento em forma de T. O que é isso? A parte de cima do T é o conhecimento horizontal, que é o conhecimento básico, vamos dizer assim, você tem várias áreas diferentes, complementares, né, ao seu core, à sua função principal. O vertical do T, né, é o quão especialista você é naquela área específica. Né? E, por exemplo, no meu caso, eu comecei o T-Shaped no marketing. Né? E eu pensei o seguinte, olha, eu não vou me especializar em nada, porque eu não sei o que eu quero seguir. Né? Eu não sei para onde que a vida vai me levar, ou para onde que eu vou fazer a vida me levar, sei lá, não sei. Ainda não tinha várias experiências, né, no mercado, né, etc e tal, só como empreendedor. E aí eu comecei a estudar sobre o básico, né? E quando eu falo estudar sobre o básico, né, quando eu falo assim sobre autodidatismo, ser autodidata, muita gente olha para mim do tipo, que isso, cara? O que você tá fazendo? Caramba, meu Deus, que isso? E tipo, calma, não é nada demais, né? Nenhum bicho de 7 cabeças. O que é ser autodidata? É jogar no Google. E eu não tô brincando, tá? É jogar no Google. Por exemplo, quando eu não sei o que é algum termo, isso no início, como eu não sabia nada, vários termos eu não sabia.
Cara, eu pego esse termo e jogo no Google. E leio os 2, 3 primeiros artigos no Google. Pô, CRO, sei lá, nunca vi essa... Google. CRO, primeiro artigo, supersônico. Eu bati o olho, leio, entendi. Pô, agora eu sei que é CRO. E eu fui fazendo CRO, SEO, né, inbound, PPC, ads, analytics e tal, vai somando. E quando eu fui perceber, sei lá, eu devia ter lido 100, 200, 300, uma caralhada infinita de artigo, de e-book. E aí eu pensei assim, olha, tô manjando da teoria. Né? Eu já comecei a perceber, já comecei a entender um pouquinho melhor. E foi mais ou menos nesse momento que eu já estava mais seguro da teoria que surgiu essa oportunidade da Midas. Dentro da Midas, a gente, desde o início, tinha uma estratégia mais direcionada ao PPC. Né? Desde o início, PPC, ao CRO. E aí, o que aconteceu? A gente contratou o consultor de Google Ads. A gente testou no início, de maneira bem básica, qual canal que geraria maior tração pra gente. A gente fez esse teste inicial, inclusive eu aconselho demais, é muito importante você entender, né, qual canal que vai gerar uma tração, um resultado, um ROI ou um ROAS melhor para o seu negócio, né, um retorno sobre investimento ou um retorno sobre anúncio gasto. E a gente percebeu que era o Google, contratamos um consultor, né, de São Paulo, etc e tal, achei uma coisa mais bonita do mundo, né, enfim. O cara, depois eu vou até dar mais detalhes sobre isso, essa campanha maravilhosa que ele criou. Mas aí, né, eu comecei a pegar esse T e falar assim, pô, eu acho que talvez o meu vertical ali pode, nesse momento, ser PPC. E aí eu comecei a estudar, eu comecei com... Na época eu lembro, era muito engraçado, quando a gente contratou esse consultor, eu fiz a primeira reunião com ele. E ele abriu o Google, falou AutoTrain e tal, não sei o que e tal. Depois eu falei assim, nossa, parece uma fácil, uma de boa. Eu fui abrir o Google Ads, né? Eu olhei assim, falei, cara, que porra é essa? Eu nunca vou aprender a mexer nessa merda. É muito complexo realmente a ferramenta, etc. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, né? Na Udemy, por exemplo, tem um curso fantástico do Isaac Rudensky. O nome antes era Stop SEO and Win with PPC, aí mudou, né? A gente estava até conversando isso no grupo. Comece a lucrar com vídeo pago. Começa a lucrar com vídeo. É fantástico. Depois até deve colocar o link também. Isaac Rudensky lá na Udemy, foi com esse curso que eu aprendi. Na época eram 11, 12, 13 horas, agora eu vi de novo. Eu completei o curso, agora tem 50% do curso só. Então parece que o cara dobrou o conteúdo. E eu super recomendo, foi minha base de ads. E aí eu fiz a prova do Google inicial, também eu li toda a documentação do Google, porque tem um manual do Google, que ele acho que é página, como se fosse seção 1, 2, 3, 4, não lembro muito bem. E aí é todo o manual de todas as funcionalidades. Eu li tudo, primeiro, na verdade, eu entendi o que era a ferramenta, e no curso dele ele explicou melhor como navegar, o que fazer, táticas, pesquisas, etc. e tal. E aí depois disso, depois desse curso, e ao longo do tempo também, né, eu vou lendo diversos artigos, também acabo sendo muito estudioso nesse sentido, porque eu sei que, como eu detesto educação tradicional, eu estudo por conta própria, eu vou ficar para trás. Né? E chegou um determinado momento, cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, depois que ele estava fazendo esse trabalho lá na Midas, que em algumas reuniões semanais que eu estava tendo com ele, eu comecei a perceber do tipo, cara, será que isso aqui não pode ser desse jeito? Será que isso aqui não sei o quê? Será que isso aqui não sei o quê? Por exemplo, o polêmico SCAG. Né? Single Keyword Ad Group, né? Que é quando você tem um grupo de anúncios no Google Ads, que ele tem apenas uma palavra-chave que normalmente ela segue os 3 tipos de correspondência que fala, né? Eu tenho dúvidas dos nomes em português, que é a ampla modificada, o maisinho, de frase, que é aspas, e de colchete, que é a de exata, né? Até aproveitando também, nunca recomendo, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, esses hacks, né? Utilizar ampla apenas, né? É só a palavra. Cara, não faz isso, tá jogando dinheiro fora, tá? Não faz isso de jeito nenhum. Tem exceções, mas no geral não faça isso. Mas voltando ao assunto, e eu vi que tinha algumas dessas, né, questões aí que não estavam fazendo muito sentido na nossa campanha, e aí depois de um tempo eu falei assim, cara, eu vou assumir essa campanha. E quando eu assumi essa campanha, eu lembro na época, nossas métricas, assim, a gente não tinha uma atração tão grande na época. Inclusive, eu assumi, o primeiro mês que eu assumi foi em março que a gente lançou, que foi quando a gente começou a faturar. Em fevereiro a gente faturou tipo R$50, vendeu uma loja, e em março a gente já faturou 8. E aí começou a escala nossa, 8,30, aquela que a gente estava conversando há um tempo atrás, até chegar a 200, 350 em agosto, que foi bem acelerado. E, por exemplo, a gente tinha, eu lembro ainda, nosso custo por lead era R$11, R$12, a gente investia tipo R$150 por dia no Google Ads e a gente tinha, sei lá, 10, 15 leads ali por dia que eram trabalhados, alguns fechavam, outros não. Agora, quando a gente começou esse trabalho de otimização,
no Google, o meu orçamento de 150 caiu para 40. E não caiu para 40 porque a gente diminuiu a verba, caiu para 40 porque estava sobrando lead para o time de vendas, né? O custo por lead ele saiu de R$ 12 para um pouco menos de R$ 1, sabe? Então, com 150 eu gerava 15, com R$ 40 por dia eu estava gerando 40. Né? Então, esse foi o início dessa história aí do PPC. Né? Nessa época, a verba 150 dá 4 mil. Era um pouquinho menos de 150 então, porque eu acho que era 4 mil por mês, se eu não me engano, que a gente começou. Começou com 10 mil, 2 mil, 4 mil. Aí quando esse resultado fantástico começou a acontecer, a gente diminuiu de novo, voltou para uns 1.000 e pouco. E depois a gente começou essa escala bem mais acelerada de verba, né? Até chegar a nossa verba atual. Janeiro agora é 170 mil. Pra você ter uma ideia, fevereiro e março a gente já montou o planejamento, né, do primeiro trimestre. A gente está aumentando para 220 e 270 mil de verbas. Então, desses desafios que a gente passou, agora a gente está passando por outros desafios, escalando a verba. Mas esse início aí, eu acredito que é o mais difícil, assim, e foi muito legal, né? Muito legal ver as coisas começando a acontecer, né? Legal. E, cara, e falando em questão de aprendizado, dos principais desafios que você teve, porque escalar essa verba não é simplesmente, tá, eu tô fazendo isso aqui hoje, vou botar mais dinheiro ali e vai sair. Você tem coisas que você precisa mudar. Investir R$ 100 de verba não é a mesma coisa que investir 170 mil, né? Quais foram os desafios? O que você foi aprendendo de mais importante aí sobre PPC ao longo desse processo? Perfeito. Cara, tem uma coisa que eu acho muito legal que você falou aí, interessante, né? Que, tipo, uma coisa é, às vezes, você tem um conhecimento X, Y, Z em marketing, você entra numa empresa, né? E começa a gerir uma verba alta, né? Outra coisa é você ter uma verba pequena, ter um produto e escalar isso, e escalar essa verba e continuar gerando retorno positivo. Realmente é um desafio muito grande e é fantástico, assim, achei bem legal. Cara, no início, né, eu falei essa questão do empreendedor bonito por fora, né, a questão do anúncio do PPC no geral, quando você está fazendo uma escala de verba, é bem parecido, assim, por fora é maravilhoso, caralho, tá aumentando a verba, tá aumentando, mas por dentro é um desafio muito grande, porque assim, os processos quebram, a estratégia quebra, e tem uma lógica, que ela é muito forte na mídia paga, que é o seguinte, se você tem um retorno de investimento de 2, por exemplo, a cada R$ 1 que você coloca, voltam R$ 2 para você e você investe R$ 10.000 por mês. Se você investir R$ 20.000 por mês, tem grande chance desse retorno seu de 2 ir para 1,5, 1,3, 1,4, vai depender do seu business, né? Vai depender especificamente do que você está fazendo, mas o número ele cai, né? E se você não adapta, né, as campanhas, adapta a sua estratégia, ele cai e assim, ele destrói tudo, sabe? E falando assim por alto, né, eu vou falando do que eu vou lembrando, assim, a gente teve muitos desafios, a gente teve muitos aprendizados bem legais também. Vou começar assim umas coisas mais amplas, talvez, depois a gente talvez pode, né, continuar especializando em algum termo, alguma coisa mais específica. O mais amplo que eu acredito que são algumas dicas que eu imagino que podem funcionar para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, assim, é interessante saber que cada negócio, né, ele tem uma particularidade. Marketing digital é o que funciona para o seu negócio. Tá? Se eu estou falando alguma coisa aqui, que eu falo, olha, eu acredito que não funciona, não funcionou para o meu negócio, não funcionou para a experiência que eu tenho, o seu negócio pode ser que funcione. Tá? Então, no marketing digital, nunca leve, né, qualquer tipo de aprendizado como regra. A gente até fala com os nossos clientes que a gente não é pago para ter certeza, a gente é pago para acertar. Então assim, cara, a gente vai errar, vai testar, mas uma hora a gente chega lá. Não vou chegar aqui e falar, cara, o que vai dar certo pro seu negócio é X, Y, Z e vou seguir esse caminho o resto da vida. Que isso é completamente real, principalmente no marketing digital, que tá tudo mudando o tempo inteiro, né? Porque não só a estratégia quebra para aquele público que você tá, mas aquele público que você tá, ele muda também ao longo do tempo e tem 1 milhão de variáveis nisso, né? Então não dá pra você acreditar que você vai seguir o mesmo caminho do início até o final, porque do início mudou completamente o que era no final ali. Exatamente. Isso eu acho assim, um dos aprendizados mais amplos, né, podendo pensar assim, de marketing que eu tive, porque desde o início era muito comum, a gente conversou com vários consultores, mentores, várias pessoas diferentes, vários profissionais de marketing, e
Às vezes eu tenho até um pouco de preguiça de algumas pessoas que não entendem o negócio, que não dão essa margem de dúvida, essa margem de erro, e chegam cheios de certeza, sabe? Cheios de palpite. Não, você faz isso, não, você faz isso, não, você faz aquilo. E no geral, eu percebi que existem boas práticas de mercado, e mesmo as boas práticas tem que tomar um certo cuidado. Né? Se eu fosse um iniciante, eu recomendaria seguir as boas práticas. Agora, se eu quero escalar minha verba, as boas práticas não vão funcionar para você. Né? Só citando um pouco de boas práticas, eu acho que é até legal citar, porque aqui na Hacker, sempre que a gente vai fazer mídia paga, a gente acredita que as coisas elas têm que ter o mínimo de cara de venda possível. Não pode parecer, principalmente em anúncio, pô, estou te vendendo um produto. Se eu quero vender uma loja da Midas, eu não vou fazer uma arte de anúncio. Compre uma loja de dropshipping da Midas com um fundo amarelão, vou colocar uma imagem extremamente natural, que vai parecer que aquilo ali é até um post de uma pessoa, e aquilo ali tem muito mais conversão. E isso é quase que de praxe, né, Henrique? Você já testou 1 milhão de vezes, a gente testou 1 milhão de vezes, e a gente sabe que imagem natural vende muito mais do que uma imagem institucional, uma imagem com um designzinho bonito. E você tem até uma história engraçada disso, de uma imagem da Midas, né, que vocês testaram lá, que é quando vocês ganharam o prêmio lá do governador. Como é que é isso lá? Cara, isso é muito engraçado. Assim, a gente teve 2 pilares muito grandes lá no PPC da Midas, né? O Google e o Face. E os 2 a gente teve desafios, e os 2 a gente conseguiu escalar a verba. Sempre quando um canal melhora a performance, vai migrando o orçamento, enfim. No Face, cara, foi muito engraçado mesmo. Porque tudo que eu lia, né? Tudo que é melhores práticas, fala o seguinte. Pode ter a opção, tipo, o pessoal da escola lá do Neil Patel fala, usa uma foto de uma pessoa. Sei lá, pega o sócio, tira uma foto bacana, fundo branco. Isso aí. Foto. Legal, conversão boa. Testamos. Outra melhor prática é tenha um fundo com contraste e tudo mais, assim. E, de verdade, eu realmente acredito que isso funcione dependendo do negócio, né? Mas, desde o início, como eu fui aprendendo as melhores práticas ao mesmo momento que eu estava praticando, então eu fiz algumas coisas que eu não sabia que não poderiam ser feitas, sabe? E essas coisas foram as que mais deram certo. Por exemplo, eu não lembro porquê, não faço ideia porquê, mas eu pensei assim, caramba, a gente tirou uma foto do time da Midas. Na época eram 8 pessoas, eu acho, 9, sei lá. E foi, igual você falou, logo depois que a gente ganhou o prêmio de startup do ano, em abril, então foi em abril, eu postei essa foto, comecei esse anúncio. E aí, cara, tipo, todos os meus anúncios tinham CTR, cara, não, putz, eu não vou lembrar o número exato, mas é coisa, sei lá, 1,5%, 2%, um custo por lead X. E esse anúncio específico da foto do time, os nossos KPIs eram quase o dobro. E aí eu parei e falei assim, cara, porra, que isso que tá rolando? Né? E depois eu comecei a testar, tipo, imagem com texto, né? Tipo, foto de XYZ com o texto do lado, e não sei o que, fui testando. E, cara, até hoje, a foto que mais performa no nosso Facebook é a foto do time. Né? Eu utilizo isso muito, Dark Post, em várias estratégias, né? Inclusive esse termo, assim, acho que é uma coisa legal de falar, né? O Dark Post, né? O que é isso? Eu gosto dessa estratégia. Algumas linhas de pensamento de Face Ads gostam, outras não. Mas o que é o Dark Post? Vocês já devem ter visto algumas publicações que são anúncios que eles têm 10 mil curtidas, né? 10 mil compartilhamentos, aquela parada que você bate o olho no anúncio, você não faz ideia do que é, o produto não te interessa nem nada, mas você vê 10 mil pessoas. Você fala assim, velho, isso aqui deve ser bom? Tem 10 mil pessoas tendo interesse nisso aqui. Então é uma prova social, né? Um gatilho de prova social, um gatilho de autoridade muito forte, eu gosto muito disso. Esse Dark Post é quando você cria um anúncio no Facebook, você utiliza uma publicação existente. E o que é legal de observar nesse Dark Post que eu fui verificando ao longo do tempo? O Facebook ele tem algumas regrinhas para bonificar ou penalizar o seu anúncio. Então o que eu faço de Guest Post? Eu faço isso muito quando eu começo uma estratégia nova. Eu fiz pelo AdExpresso, né, uma ferramenta que automatiza a criação de campanha no Face, mas dá para fazer pelo Facebook também. E eu criei, eu fiz quase o máximo de combinação deles lá. Criei uma campanha com, sei lá, 12 grupos de anúncios, cada grupo de anúncios com 15 anúncios, não sei exatamente os números, mas coloquei 230 anúncios numa mesma campanha. E aí o que acontece que eu acho legal, que eu fiz e que deu muito certo, que eu repeti e foi bem legal pra gente. O orçamento vai distribuir muito nesses anúncios. Isso é natural, então é legal que assim que você tem ali um gasto mínimo, um tempo mínimo, que aí vai depender de quanto foi essa verba,
quanto vai ser as impressões, mas no geral, às vezes umas 100, 200 impressões, dependendo do negócio, dá para fazer. Se quiser ter mais segurança, umas 1000 impressões. Você começa a cortar. Desde 250, corta. E de repente você vai ter uns 50, por exemplo. Aí você já tem 50 anúncios que você pode achar um potencial anúncio bom. E aí, depois de mais um determinado período de tempo, isso aí eu fazia, se eu não me engano, em uma semana. Fiz isso algumas vezes. Eu cortei de novo os anúncios que estavam performando pior, e aí sobraram, tipo, sei lá, de 5 a 7 anúncios, né? Também cortava os grupos de anúncios que não estavam bons, eu fazia isso muito rápido. E aí o que acontecia? Esses anúncios que sobravam eram anúncios que tinham um índice de relevância 10 no Facebook. Pontuação de relevância 10. Então, o que significa? Significa que eu achei o meu dark post. Né? Porque, por um determinado motivo, a junção do público que eu coloquei naquele grupo de anúncio com o anúncio que eu coloquei, o Facebook entendeu que ele é altamente relevante. E aí, quando eu faço criação de campanhas em menos quantidade, tipo 3 anúncios, 3 anúncios para cada grupo de anúncios, 3 grupos de anúncios, 9 anúncios por campanha. Às vezes, meus anúncios com pontuação 6, 7, raramente 8, 9. Quando eu faço essa massa de anúncio, era muito comum eu ter anúncios 10, anúncios 9. Então, esses anúncios eram os anúncios que eu pausava os outros, deixava eles rodando, e a partir do momento que eu pegava outros públicos, né, públicos semelhantes, outras estratégias que eu ia fazendo, eu utilizava esses anúncios de pontuação 10. Isso pra gente foi fantástico. E durou muito tempo, assim, sabe? Normalmente os nossos anúncios duravam muito tempo. Tem um até hoje que ainda é pontuação 10. A gente chegou a ter, acho que eram uns 10, 11 que tinham pontuação 10. Não era muito mais que isso, não, era bem difícil. E aí a maioria cai ao longo do tempo, é normal. Cai para 9, alguns caíam para 8 até, mas o de 10 continuou 8. E, por exemplo, todo grupo de anúncios que eu criava, quando a copy fazia sentido, né, quando o público, alvo, etc e tal, fazia sentido, eu utilizava esse dark post que tinha um índice de qualidade 10, que era o nosso melhor, e realmente as métricas daquele anúncio eram muito fora da curva, sabe? O ROI e ROAS em qualquer campanha desse anúncio era melhor que os outros, sabe? Eu tive até um desafio muito grande de encontrar substitutos, para ser bem sincero. Porque era aquilo mesmo, né? Era exatamente aquilo, e foi bem legal isso, porque isso permitiu uma escala de verba muito grande, muito forte. Isso foi bem interessante pra gente no Face. Então, primeiro você procura um fit com o público, né? Você entende, pô, o público, vou testar um tanto de coisa aqui, vou ver o que tem mais fit com o público, e aí você senta a mão naquilo. Porque no final das contas, a gente sabe que criação e otimização de anúncios que dão certo é um processo meio darwinista ali, né? Você joga vários ali, bota eles pra rodar, vê o que dá certo e vai cortando ali na seleção natural. E, cara, uma coisa que eu queria perguntar pra você é como que você direciona lá Google e Facebook. Porque aqui na hora que a gente vai pegar, principalmente na hora de entender o que a gente vai focar para os nossos clientes, a gente tem a seguinte lógica, até com o exemplo de 2 clientes que a gente atende. A gente tem um cliente que ele é uma clínica de ortopedia. O cara, na hora que ele vai procurar a clínica de ortopedia, ele já tá com o pé quebrado, tá com uma dor no joelho, ele sabe que ele precisa de um ortopedista, ou então ele sabe que ele precisa resolver a dor no joelho, então ele vai direto naquilo ali, ele já sabe o que ele quer. E a gente tem um outro cliente que ele é uma escola de tecnologia para criança. Então, escola de tecnologia para criança, apesar de que é importante o pai entender que o filho dele precisa saber programar, não é uma coisa que o pai dele sabe que ele precisa. Então, no caso da clínica de ortopedia, a gente vai mais pro Google, porque o cara já sabe o que ele quer, então é melhor eu ser mais direto, já que tem intenção de busca ali. Só que quando o cara não sabe o que ele precisa, não adianta eu focar na palavra lá do Google, escola de tecnologia para criança, porque aquilo ali tem um volume mínimo, né? E aí a gente vai mais pro Facebook, porque o Facebook é justamente a lógica de você pega o cara que está mais tendencioso a gostar daquilo, por exemplo, eu consigo segmentar o público de pessoas que são pais e mães, por exemplo, e aí eu passo a mostrar para eles escola de tecnologia para criança, que aí os caras vão olhar e falar, nossa, isso existe, e aí eles vão começar a criar interesse. Como é que você pensa isso lá? Cara, fantástico, bem legal. O que acontece? A gente teve um amadurecimento muito rápido no marketing digital, por exemplo, no nosso estágio agora, a gente está, inclusive, modelando uma planilha de Excel de uma maneira que a gente sabe exatamente, de acordo com o retorno do investimento da campanha, qual que é a verba, qual o percentual de lance que a gente precisa aumentar, qual o percentual que a gente precisa diminuir. Isso eu já consigo jogar direto numa automação, que já tem algumas regras específicas. Então eu controlo o orçamento de todas as campanhas do Google Ads de acordo com a posição média das palavras-chave, né, ou posição média das campanhas. E aí, como que funciona, né?
o Google é o foco principal, porque no Google a gente consegue controlar um pouco mais o ROAS, que é o retorno sobre anúncio gasto. Porque no Google é diretamente proporcional o seu custo por clique com o seu ROAS. Quanto maior, inversamente proporcional, Quanto maior o seu custo por clique, menor vai ser seu ROAS. Então, como que funciona no Google? Se você aumenta o lance da sua palavra-chave, é bem possível que seu retorno vai diminuir. Se você diminui o lance da palavra-chave, seu retorno vai aumentar. Então, como é que a gente faz lá? A gente entende quais são as principais campanhas do Google que performam, qual que é esse ROAS deles. Vou dar um exemplo. O ROAS deles é 2, né? E aí, por exemplo, a gente gasta hoje, está sendo 8 mil por mês. 8 mil por dia. Uma pequena diferença. E aí, vamos supor que nosso objetivo ali, para nossa estratégia, é ter ROAS 2. Retorno sobre 2. E aí a gente gasta no Google 5 mil e a gente tem ROAS 2 em X campanhas. O que a gente pode fazer? Eu sei que no Facebook, no nosso negócio, o nosso retorno sobre o investimento ele é um pouco menor. Para fins de exemplo aqui, é 1,5. Tá? Fim de exemplo. E aí, como que a gente distribui esse orçamento entre Google e Face? A gente vai completamente data-driven. Eu quero saber o que esses dados estão me mostrando. Então, se eu pego no Google, aí eu faço uma conta que é o seguinte: se eu investir 5 mil no Google com o ROAS 2, 3 mil no Facebook com o ROAS 1,5, quanto que eu vou ganhar no final? E se eu pego essa verba do Google de 5 mil e visto 8 mil no Google, meu ROAS cai para quanto? Sei lá, 1,7. Né, porque é proporcional. E aí eu vejo, vale a pena gastar 8 mil no Google com ROAS 1,7 ou vale a pena gastar 5,3 com o ROAS X, ou vale a pena gastar menos ainda no Google, 3 mil, 5 mil no Face, porque o ROAS do Face normalmente, tá, isso não é uma regra, mas normalmente o ROAS do Face ele costuma ter um padrão ali, uma variação. O do Ad, e você não consegue controlar tão bem. Né? O do AdWords você consegue, porque se você diminuir o lance, você vai mexer no seu ROAS, sabe? Então a gente faz isso, a gente faz esse jogo e começa a entender qual que é o ponto ótimo de quanto de verba precisa estar no Google Ads, quanto de verba precisa estar no Facebook Ads. Mas isso foi uma coisa que a gente precisou, assim, a gente teve que amadurecer muito para fazer isso, muito mesmo. A gente tem tudo traqueado, a gente sabe exatamente, a gente tem todas essas métricas mapeadas, tudo. Então não é uma estratégia que eu recomendo para quem está começando, tá? É um nível mais pra frente ali, né? Sim. É um passo que tem que ser dado, né? Quem estiver neste momento, quem estiver com dificuldade de escalar a verba, eu recomendo muita leitura sobre modelo de atribuição. Tá? Tem um livro fantástico recentemente que eu li, é Attribution Modeling in Google Analytics and Beyond. Ele é da Amazon. Ele é meio caro, na verdade, o livro físico é uns 400 paus, acredita? E ele fala sobre modelos de atribuição, explica melhor essa lógica e a gente se baseou muito nisso, sabe? Eu falei assim, bem por alto, mas hoje a gente está tocando essa lógica numa planilha no Excel muito bem feita. Tem outra coisa muito legal também que a gente está fazendo, que também é mais avançado. Eu acho que eu vou falar só mais isso avançado, depois a gente vai mais pro básico, né? Essa questão avançada que a gente faz, que é, por exemplo, o seguinte: quando você mede retorno na sua campanha, por exemplo, como é que você faz? Você pega... vou medir retorno semana a semana, vou dar um exemplo, né? Então você vai no Facebook, por exemplo, no Google, você pega de 1 a 17, vê quanto que gastou, né? E aí eu não sei se você usa CRM, se você usa o próprio Google, o próprio Facebook para ver as vendas, mas você tem ali a outra opção, você vê quanto que vendeu do dia 1 ao dia 7. É a análise que todo mundo faz, certo? Vou deixar uma notícia um pouco ruim, tá? Não desespera não. Seus dados são completamente tendenciosos. Por quê? Qual que é o seu ciclo de venda? Qual que é o seu ciclo de venda? Vamos supor que o seu ciclo de venda, se é um B2B, seu ciclo de venda é 30 dias. Cara, você vendeu agora, dia 1º de janeiro, porque o anúncio do dia 25 de novembro impactou seu cliente. Então, se você está fazendo uma análise semanal, amigo, você está fazendo besteira. Então não foi porque você acertou agora, foi porque você acertou dia 25 de novembro e jogou o anúncio do dia 25 fora, porque o anúncio do dia 25 de outubro não estava dando certo. Exato. Então, assim, mensurar anúncio é difícil, é complexo, não é fácil. Então, essa mensuração de anúncio ela precisa ser baseada de acordo com o seu ciclo de venda. E aí tem um desafio maior ainda, porque você tem um ciclo de venda, às vezes o ciclo de venda é alto. No nosso caso, o ciclo de venda é baixo, então a gente conseguiu fazer uma análise bem legal. E aí vamos supor, eu quero saber quão boa a minha campanha foi do dia 1 de janeiro ao dia 15 de janeiro. Né? Eu não vou simplesmente pegar dia 1 e 15 no meu CRM e no meu
AdWords, por exemplo. Não vou. O que eu vou fazer? Vamos supor que o meu ciclo de venda é 5 dias. Eu vou pegar quanto eu gastei do dia 1 até quanto que eu gastei do dia 15 e eu vou fazer um filtro no meu CRM, aonde for, e eu vou pegar as vendas que eu fiz do dia 1 ao dia 20. Porque eu estou pegando o ciclo de vida do meu cliente a partir do último dia que ele gastou. E aí, por exemplo, eu perco esses dados do dia 15 ao dia 20 de custo. Sim, eu tenho que fazer ciclos maiores de análise, mas são ciclos mais certeiros. E você começa a saber seu ROAS ou seu ROI real da campanha. Né? Quando você utiliza outros métodos, eles funcionam porque quando você tem a mesma estratégia, né? Quando você utiliza a mesma regra, normalmente você consegue perceber variação nessa regra. Né? Então você consegue otimizar. Mas a partir do momento que você precisa aplicar uma estratégia de multicanal via atribuição, não funciona. E aí você começa a ter que ter modelos de mensuração um pouco mais complexos, um pouco mais completos. Mas assim, é bem legal, é bem bacana essa evolução, mas também, igual eu falei, são alguns hacks e algumas dicas mais avançadas que a gente vai começando. É muito legal saber dessa estratégia, porque às vezes pode ser que seja o momento. Às vezes a maturidade ela não precisa vir necessariamente do tamanho do orçamento. Pode ser a maturidade do profissional, pode ser a maturidade do negócio, a maturidade, enfim. Eu acho que são coisas interessantes de saber. Legal. Cara, a gente foi para um lado um pouco mais avançado agora, né? Mas igual você fez aquele post lá no Growth Hackers Brasil, eu acho que você tem muitas sacadinhas legais que você foi aprendendo ao longo do tempo, que são legais até para passar pro pessoal que está começando nisso. Sim. Por exemplo, aquela questão de o povo pensa muito que na hora de colocar orçamento no Google, o mais interessante é ficar em primeiro lugar lá, né? E um dos testes que você fez, que você viu que não era bem assim. Cara, eu já tô... Sabe quando você faz aqueles vídeos tipo de carro de drift? Aí tem um profissional de drift, aí aparece uma mensagem assim, não tente fazer isso em casa, um disclaimer. Sabe? Eu vou dar um disclaimer do que eu vou falar, tá? Porque foi, igual eu falei, foi uma estratégia que funcionou pra gente, é um aprendizado que eu tomo pra mim. Se hoje eu mexer eu não quero fazer consultoria, por exemplo, se no futuro eu iria fazer isso, mas não tô falando que é uma regra universal, tá? Até porque algumas coisas que eu falar vão ser bem polêmicas em relação ao conhecimento de marketing normalmente difundido no Ads. Né? Vou falar que é até as chamadinhas escrotas. Eu vou falar as coisas que normalmente ninguém fala. Tá? O Google quer que você gaste mais. Tá? Eu vou falar essas coisas, mas vamos lá. Isso aí que o Igor falou é muito interessante, que todo mundo fala... você viu que eu quase soltei seu apelido, né, velho? Eu segurei aqui. Mas, ó, isso que o Igor falou foi bem legal, que é o seguinte. Todo mundo fala, vamos supor, você vai contratar uma agência. E aí, o que é a primeira coisa que eles falam pra você? Ou então o profissional, sei lá, cara, eu vou te colocar na primeira posição do Google. Primeira coisa, se alguém te falar isso, agradece, dá um abraço bem legal e nunca mais conversa com essa pessoa pra cuidar do seu marketing digital, tá? Porque essa pessoa não entende nada. Mas voltando, essa pessoa vai falar, vou te colocar na posição 1. A posição 1 funciona assim, tá? Para quem quer fazer branding, para quem tem uma verba muito grande, tá? Aí, se vocês quiserem, a gente pode voltar a falar sobre o avançado. Não tô brincando, não, vou falar do básico. O básico, galera, não vale a pena ficar na posição 1, vou te falar por quê. Primeiro, no Google, você tem uma lógica que quanto mais você paga no seu custo por clique, melhor vai ser a posição, certo? E aí, tem algumas variáveis que entram em jogo, que são várias, vou tentar listar algumas. E vou tentar ser o mais simples, mais didático possível, tá? Porque isso é um assunto bem complexo, uma coisa bem difícil de entender. Quando você está navegando no Google como usuário, normalmente o que todo mundo faz? Vamos supor que eu quero comprar, eu quero saber, na verdade, eu costuro, eu quero saber como eu faço a costura de um tênis. Eu vou digitar no Google costurar tênis, né? E eu não quero comprar um tênis, eu quero saber como costura um tênis. Eu digitei no Google costurar tênis. O que eu vou fazer quando eu entrei no Google? Clicar nos 3 primeiros links sem nem ler o que está rolando. Vou abrir os links. E aí o cara anunciou a palavra-chave errada, ou ele estava na primeira posição, ou não sei o que e tal. E aí eu vi um assunto que não me interessava, porque eu nem li direito. Né? Independente de qual que seja, às vezes o público ele não lê. Né? A gente está acostumado a clicar na primeira posição do Google. Então é muito comum que a primeira posição, a segunda posição, o seu CTR é alto, mas a sua taxa de conversão do site ela é menor do que quando você está numa posição mais embaixo. Porque normalmente o cara que chegou lá embaixo foi porque ele leu um por um. E aí no último ele falou assim, esse cara tem o que eu quero. Então sua taxa de assertividade é maior. E o que acontece? O Google, você paga quando alguém clica. Então você está pagando para uma pessoa desinteressada entrar no seu site. Pô, não faz sentido nenhum. E está pagando caro, porque está na posição alta.
Então, normalmente, as posições mais altas, elas não são muito boas. Elas são boas para empresas grandes que têm verbas grandes. Por exemplo, hoje, na Midas, a gente tem palavras-chave que são importantes para a gente. A gente está na posição 1,6 mais ou menos, também. Abaixo, 1,5 para baixo eu não gosto muito. 1,6, 1,7, a gente está nessas posições. Mas por quê? Porque é uma palavra-chave que eu sei, que eu mensuro os dados, que eu sei que ela traz um retorno muito grande para a gente. Eu sei que o ponto ótimo dela para a gente é esse. Mas aí o que é interessante? Você tem uma lógica no Google que você controla o valor que você gasta de acordo com a posição média do seu anúncio. De novo, isso é o que eu recomendo. Isso já é um pouco avançado, pela verdade. Você controlar o seu orçamento de acordo com a posição média. Tem uma coisa mais avançada ainda, que é melhor ainda, que é quando você faz um simulador de lance que você sabe o lucro ideal. Mas não vamos falar disso. Vamos falar de uma coisa bacana que todo mundo consegue fazer muito rápido, que é colocar de acordo com a posição. Pra vocês terem ideia, nas minhas campanhas, nas campanhas da Midas, todas as campanhas, cara, elas têm tipo, o nosso orçamento é R$1 milhão em todas as campanhas. Sei lá, nem sei exatamente, é tipo 999.999, 17 mil, sei lá, a gente põe números que a gente não gasta na campanha por mês. Por quê? A gente controla o nosso orçamento de acordo com a nossa posição. Porque a gente faz uma otimização diária. Mas pera, como assim? Você está falando que eu vou chegar no Google e colocar que eu vou gastar R$50 mil numa campanha que eu quero gastar R$50 por mês? Mano, você é muito louco ou muito burro, né? Calma, vou explicar. Quando você coloca, vamos supor, você coloca no Google que você quer gastar. Na verdade, desculpa, sua estratégia como empresa, né? Você tem 3 mil de verba, você vai gastar R$100 por dia. Vamos supor que você tem uma campanha só, tá? Você coloca R$100 nessa campanha para gastar. O que todo mundo faz? Orçamento da campanha, R$100. E aí você soca qualquer palavra-chave, qualquer lance, qualquer negócio de anúncio ali, tal, e deixa o pau quebrar. E aí, vamos supor que no primeiro dia, né, gastou R$60. Cara, você quer gastar 100, então não tá bom. O que você vai fazer é aumentar o lance, né? E aí vamos supor que você aumentou o lance em 30%, por exemplo, e aí você percebeu que gastou 124. Aí você fala assim, não, legal, tá bom, né? Vou manter nesse 100, legal. E aí o que aconteceu? Todos os dias gastou 100, 98, 115 e ficou gastando essa média. O cara, às vezes, está iniciando, está começando e acha isso legal. Tipo assim, deu certo, né? Serve para isso, essa ferramenta. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Por quê? Se você dá um lance... Desculpa. Eu tô gripando, né? Foi mal. Se você dá um lance de R$1 na palavra-chave, e vamos supor que esse lance de R$1 fez você gastar R$50 por dia, tá? E aí você aumentou esse lance para R$2, e vamos supor que esses R$2 foi o caso desse exemplo que eu dei, que aí você gasta entre 95 e 110, tá? Então você saiu de R$1 para R$2 e tá gastando o seu valor de 100, certo? Vou te dar uma notícia muito ruim, você tá perdendo dinheiro. Sabe por quê? A não ser que você tenha acertado na veia esses R$100, é muito provável que o Google esteja limitando o tanto que ele gasta de acordo com o orçamento que você colocou. Ou seja, o que isso significa? Significa que você colocou um lance de R$2. Se você tivesse colocado um lance de R$1,50, pode ser que o Google gastaria entre 95 e 100 e poucos reais. Só que aí você colocou que o seu lance é R$1,50. Então o que acontece? Você está pagando R$2, sendo que você poderia estar pagando R$1,50. Sabe? E isso eu já vi várias vezes de algumas mentorias que eu já fiz, de vendo contas de anúncios. Isso é um erro muito comum que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Nem o próprio Google fala sobre isso. Você está perdendo dinheiro. Por que o Google não vai falar sobre isso? Porque você precisa dar mais dinheiro para ele. Quanto maior é o seu lance, mais o Google ganha, mais ele infla o leilão, mais todo mundo paga. Só que, na verdade, você está perdendo dinheiro, você está deixando o leilão mais caro. Por quê? Vamos supor que você quer gastar 100. Se você pôr R$2 de lance, nesse exemplo nosso, você está pagando R$2 no clique, sendo que você poderia pagar R$1,50 e gastar os mesmos R$100. Você está pagando 50 centavos a mais de clique à toa. À toa. Sabe como você consegue provar o que eu estou falando na prática? Se você tiver acontecendo uma coisa dessa, pega esse lance de R$2, né, o lance padrão que tiver na sua palavra-chave e vê ali. Você colocou gastar 100. Coloca para gastar 200. Vai gastar? Vai. Seu custo por clique está inchado. Você está perdendo muito dinheiro.
né? E quanto mais inchado ele tiver, mais dinheiro que você está perdendo. Então, por isso que eu falo na Midas, quando a gente coloca lá o orçamento da campanha, é tudo 999. É igual o joguinho quando você chegou no level 99, sabe? Tá tudo full. A gente é full equipamento lá no Google, sabe? É tudo 9.999. E aí eu controlo o orçamento de acordo com a posição dos anúncios. E como que eu faço isso? Maneira mais avançada, eu calculo através do ROAS e vou mensurando, faço cálculos de acordo com o lance, como que eu preciso ajustá-lo, né? E de maneira mais básica, como que eu faço isso ou como que eu fazia isso inicialmente da posição. Simples, né? No início tem poucas campanhas. Quanto você quer gastar? Quanto você tem de verba? Né? Normalmente a gente começa com uma verba menor, então uma verba menor, então você sabe quanto você quer gastar. E aí minha posição média era simplesmente, eu colocava para cima, né? Eu colocava assim, vou gastar 500. Hoje que eu sou do 999 full equipe, antes eu era level baixo ainda, eu colocava 500, mas eu queria gastar só 100. E aí o que eu fazia? Eu sempre controlava a minha posição, gastei 150, opa, eu tô na posição 1,8, vou baixar os lances 10%, vou ver se eu caio na posição 2,1, e aí eu colocava numa posição correta para eu gastar os meus R$100. Isso já fez eu dar um pulo muito grande. Isso é a primeira coisa, essa otimização do lance. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, nunca vi mesmo. Posição ideal de anúncio, nunca vi ninguém falar. Eu recomendo, por exemplo, entre ter uma campanha na posição 2 e 5 campanhas na posição 4, eu recomendo ter 5 campanhas na posição 4, assim, de olho fechado. Aí eu falo que sim, independente de nicho, etc e tal, caramba, sabe? A gente tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, que não é todo mundo que fala, que é o seguinte: se o seu negócio ele for local, talvez essa dica não faça tanto sentido, mas se você tiver um infoproduto, uma startup que você quer atender de maneira nacional, uma consultoria que você faz via Skype, que seja, se o seu produto ele puder expandir para outras cidades, outros estados no Brasil, faz isso no Google, pelo amor de Deus, ou até no Facebook também. Por quê? Vamos supor que você, nesse exemplo que a gente deu, daqueles R$2, né? Se você põe R$2, você gasta 200 por dia. Se você põe R$1 de lance, você gasta R$1 por dia. Só que vamos supor que a gente está falando só do estado de Minas, só de Belo Horizonte, né? Só de Belo Horizonte. E aí o que vai acontecer? Se você inclui Minas Gerais, você concorda comigo que você está participando de mais leilões? Então você vai ter mais impressões e mais cliques, né? E aí esse R$1 seu de lance, ele não mais gasta 100, ele passa a gastar 150. E aí, se você não toma cuidado, o que acontece? Você está inflando o seu custo por clique, vai dar merda, você está gastando dinheiro, você está jogando dinheiro no ralo. Então, você vende para BH, aí você coloca Minas Gerais como localidade, o que você faz? Se o seu custo por clique médio padrão é R$1, testa, diminui para 80 centavos. O que vai acontecer? Você vai gastar exatamente o mesmo tanto, gastando 80 centavos. De R$1 para 80 centavos, nesse cálculo aqui, nossa, fazer para baixo, 20% dá menos, né? Para baixo diferente, enfim, 20% talvez que você otimizou sua campanha, você melhorou o seu resultado em 20%. E aí você colocou Minas Gerais, coloca Brasil, sabe? Exclui, caso seja preciso excluir alguns territórios, exclui, mas coloca o Brasil inteiro nos anúncios, e aí o seu 80 centavos agora, que quando você corrigiu para Minas Gerais gastava 100, vai gastar 200. E aí o que você faz? Você pega esses 80 centavos e vai para 60, 50 centavos. Aí você fica 50 centavos de lance para o Brasil inteiro. Aí você gasta os seus R$100. Só que aí eu falei só baseado em localização. Imagina o poder de você combinar a localização mais a posição. Então você está numa posição 2, gastando 50 centavos e só anunciando para... Desculpa, você está na posição 2, anunciando só para Belo Horizonte, pagando R$1 de custo por clique. Cara, se você anunciar para o Brasil inteiro e sair da posição 2 para a posição 4, provavelmente você vai continuar gastando a sua verba de R$100, só que seu custo por clique vai ser ridiculamente mais baixo. E eu tô falando, cara, de você melhorar o seu resultado em 2, 3 vezes, tá? Eu não tô falando em melhorar um pouquinho, não. Eu tô falando em escalar a verba e escalar a empresa, tá? E isso ninguém fala. Né, isso ninguém fala, todo mundo sempre fala, né, aqueles hackzinhos, algumas coisinhas mais pegar e fazer, né? A gente estava até conversando isso, falando um pouco de preguiça de algumas coisas específicas, quando banalizou essa questão dessas dicas
Milagrosas. É isso, dicas milagrosas, né? É legal você ter esse conhecimento, né? Aprender essas dicas e construir uma base, né, de conhecimento, construir uma base, mas tomar muito cuidado, né, como você vai aplicar essas dicas, né? Aplique essas dicas de acordo com uma estratégia, né? Surgiu um canal novo, surgiu uma dica nova, você vai, todo mundo migra. Não, cara, não faz isso, sabe? Por isso que é legal ter essas estratégias. Tem outro ponto muito legal do Google Ads, que o negócio foi esse post do Growth Hackers do Brasil, que foi bem legal, eu escrevi ele mó, sei lá, pô, foi na lista do telefone, assim, só contando mesmo que eu fiz, eu nem sabia, eu achei que eu tava falando merda, pra falar a verdade, porque eu tinha 2 meses de experiência com o Google quando eu fiz a postagem. Não, pera, mentira, eu tinha 4 meses de experiência. Tem uma coisa legal também que é o seguinte, você, né, começou a anunciar, aumentou a localidade, diminuiu a posição média. Eu tenho, no post, por exemplo, eu lembro que eu contei o seguinte, eu tinha 5 campanhas, peguei uma campanha que dava um retorno para mim muito bom e foquei nela. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu daria uma dica diferente. É uma dica mais ousada, tá? Mais difícil de ser executada, mas que vai trazer um retorno melhor. Ela vai exigir um conhecimento maior de AdWords, vai exigir um conhecimento maior da ferramenta, tá? Mas é o seguinte, como eu falei com vocês que a posição, né, quanto menor a posição que você está no Google, maior vai ser o seu lucro, por que você vai ter uma campanha boa, sendo que você pode ter 30 campanhas que elas vão ser posição 4? E aí, hoje, o que eu faria de verdade? Se eu tivesse 100 reais de verba para gastar, eu não pegaria uma campanha muito boa que gasta 100 reais, sabe? Eu talvez pegaria essa campanha muito boa, gastaria com ela 50. Eu teria outras 5 campanhas gastando 10 cada uma. E entendendo essas campanhas. Porque o custo, dependendo, a posição que você fica, dependendo do volume, o custo por clique fica tão baixo. Eu cheguei a ter campanha custo por clique de centavos, assim. É muito difícil a conta não fechar, sabe? Porque uma coisa é você pagar 70 centavos, 50 centavos, 80 centavos na palavra-chave. Outra coisa é quando você está pagando 10, 15, 20 centavos. Né? A conta fecha muito bem. Então é muito legal ter isso. E no início é muito bacana, depois as ideias vão acabando, né? Pra vocês terem noção, hoje acho que a gente tem cerca de 300 e poucas ou mais campanhas no Google Ads. Então, assim, isso é um ponto muito legal. Tenha muitas campanhas, tá? E aí, para finalizar, eu acho que é uma base legal. Na verdade, são 5 coisas que eu pensei. Então, falei as 3 primeiras, que é ajustar a posição de acordo, ajustar a localidade e ter mais campanhas. Ter mais campanhas. A quarta que eu vou falar, que você me lembra, por favor, que eu tô falando aqui não pesquisei nada, é o índice de qualidade. E a última é a estrutura da campanha. Tá? É a estrutura da campanha. Eu vou falar primeiro da estrutura da campanha, que eu acho interessante, que eu tenho um modelo padrão de fazer pesquisa de palavra-chave e de montar estrutura de campanha. Pra vocês terem ideia, a gente montou essas 300 campanhas em 30 dias. A gente, tipo, 10, montou 300 campanhas em 30 dias. Uma pessoa. Então, assim, a gente tem um modelo que a gente cria campanhas. Como é que funciona? A campanha, como é que eu faço? Vamos supor que eu vendo cadeiras, tá? A minha palavra-chave, o que eu vendo, é, por exemplo, cadeiras para escritório. Já sei, cadeiras para escritório. Então, o que eu faço? Primeiro, essa é uma campanha, tá? Cadeiras e escritório. Vamos supor que eu tenho um e-commerce de cadeira, de mesa, eu vendo material de escritório, eu vendo tudo relacionado ao escritório. Tá? Vendo eletrônico e tal. Mas eu vou fazer campanha agora da cadeira. Tá? Eu tenho 10 tipos de cadeiras diferentes na minha empresa. Eu tenho cadeira de escritório, eu tenho cadeira de praia, eu tenho cadeira de não sei mais tipo de cadeira que existe. Mas eu tenho muita cadeira. Várias cadeiras diferentes. E aí eu vou fazer agora para a cadeira de escritório, tá? Primeiro de tudo, por favor, se você faz uma campanha no Google, tenha uma landing page para cada campanha, tá? Se você tem mais de uma campanha e uma landing page só, você está perdendo dinheiro. Fato, tá bom? Uma campanha para cada landing page, eu vou falar isso mais para frente sobre a qualidade da palavra-chave, tá? Então vamos lá, estrutura, como funciona? Minha campanha chama Cadeiras e Escritório.
Ok? Isso é a minha campanha, eu vou começar a montar essa campanha. Pra vocês terem ideia, se eu pegasse o computador para montar aqui, acho que uns 5, 10 minutos eu montava, porque o processo ele é muito bem estruturado, eu vou falar. Isso é outra coisa que eu nunca vi ninguém falando. Como que funciona? Primeiro eu vou pegar os sinônimos dessas palavras que eu tenho. O que é sinônimo de cadeira? Carteira? Mais algum sinônimo de cadeira? Será? Banco? Cara, assento. Legal. Então, por exemplo, eu pegaria essas 4. Tá? É claro que, né, vai depender, às vezes, se você tem uma cadeira para escritório luxuosa, por exemplo, talvez você não vai colocar banco. Né? Mas, no geral, pega os sinônimos que fazem sentido, que realmente substituem esse objeto, cadeira. Qual que é o outro? Escritório. Escritório pode ser o quê? Empresa. Corporativo, legal. Bacana, né? Então a gente tem essas combinações. O que eu vou fazer? Eu vou jogá-las no software, ou no Google Keyword Planner, ou no outro que o Abreu lá do marketing, gosto muito. Não lembro o nome, mas é um software. O que eu vou fazer? Ó, cada palavrinha dessa vai bater com uma palavrinha dessa, tá? Então, cadeiras corporativas, cadeiras escritório, cadeiras empresa, carteiras corporativo, carteiras empresa, carteiras escritório. Banco, escritório, corporativo, tá. E aí eu vou ter as combinações. Isso é a minha lista de palavras-chave padrão. Dependendo da campanha, eu crio um grupo de anúncios que eu chamo de padrão, dependendo eu não crio. Tá? Vamos supor que nesse caso eu criei. Meu grupo de anúncios chama padrão e ele vai ser essa combinação de sinônimos e realizado como se fosse aquela técnicazinha do SCAG. Como assim? Como você vai ter as 4 palavras iniciais combinadas com as 3 outras expressões, você vai ter... Putz, fudeu, não sei se essa conta de matemática complexa não. Dá 12, 4 vezes 3, né? Não. É combinação, não? Fudeu, corta. Vamos lá. Não, velho. São 4 palavras iniciais. Pra cada uma delas vai ter 3. Então você vai ter 12, velho. Porque pra essa vai ter 3, pra essa vai ter 3, pra essa vai ter 3, pra essa vai ter 3. É 4 vezes 3. Porra, você não fez aqueles livros de matemática. Caralho, hein, mano. Caralho, eu tô ficando bugado nisso, velho. Você tem razão. Quando eu saio montando, vai dar muito mais... Mas, ó, você tem essas campanhas, tá? Essas palavras. Aí você tem 12 palavras. O que você vai fazer? Você vai pegar elas e colocar nos 3 tipos de correspondência. Ou seja, o amplo modificado, o frase e o colchete. E o exato, desculpa. Por que você não usa o amplo normal? A chance de você jogar no Google cadeira normal e o Google te retornar uma search query, né? A pessoa digitar mesa e cadeira, o Google entender que por ser um material de escritório é relevante, eu vou falar que existe, sabe? Assim, é complicado. Quando você faz uma palavra-chave ampla e você vê o que a galera pesquisou para chegar no seu anúncio, você assusta, sabe? Tem, tipo, não vale a pena. Cadeira de parque. O cara tá procurando cadeira de tudo. É cabuloso. Caralho, eu fiquei pensando que tem permutação agora que eu tô estudando estatística. Puta merda, tenho que usar tudo de novo. Então, a gente tem essas 2 palavras-chave, faz esses tipos diferentes, então a gente vai ter 36 palavras-chave, esse é o grupo. Fiz. Mas Henrique, cara, você não vai pesquisar no SEMrush? Você não vai pesquisar o volume dessas palavras-chave? Cara, eu vou criar todas que eu sei que fazem sentido, e aí o próprio Google fala comigo, porque se ela não tiver um índice suficiente, o Google mesmo já pausa ela. Por que eu vou perder tempo fazendo uma pesquisa antes? Né? Se eu já sei que eu quero fazer essa campanha de cadeiras, a pesquisa ela é feita para saber qual campanha você faz primeiro. Depois que você escolhe a campanha, só desembola. Fazer a pesquisa, na minha opinião, é um pouco perda de tempo. Lá a gente não faz. Mas vamos lá. Aí a gente tem um grupo de anúncio padrão. E aí como que eu descubro os outros grupos de anúncio? Muito simples. Igual eu falei, eu não faço pesquisa de palavra-chave SEMrush, complexo e tal. Eu vou chegar no Google. Eu vou ir no Google digitar assim, cadeiras, escritório. Aí vai aparecer o autocompletar, né? O que vai ter no autocompletar do Google? Cadeiras, escritório, luxo. Cadeiras, escritório, bonita. Cadeiras, escritórios, baratas. Cadeiras, escritórios, couro. Cadeiras, escritórios, plástico. Não sei se tem cadeira de plástico. E assim, vão ter algumas palavrinhas e aí troca. Digita agora carteiras, escritório. Digita as 12, entendeu? Cadeiras corporativas. Vão aparecer
autocompletar. Normalmente esses grupos de anúncio nossos dão de 10 a 20 grupos de anúncio, tá? E aí, nesses grupos de anúncio, o que você faz? A mesma coisa que esse grupo de anúncio padrão. Você simplesmente vai ter todas essas palavras-chave com a palavrinha a mais. Luxo. Cadeira, escritório, luxo. Carteira, escritório, luxo. Banco, escritório, luxo. Cadeira, aquela combinação das 4, K3, vai fazer todas e colocar luxo na frente. Não, velho, mas aí pode ser que uma palavra-chave não tenha acesso a não sei o que e tal, vou ter altas palavras-chave que não tem um mínimo de busca, vai. É só pausar essas campanhas. Né? Pelo trabalho, o tanto que é mais fácil fazer dessa maneira, e o tanto que fica muito bem estruturado dessa maneira, funciona. E por que eu gosto muito dessa estrutura? Tá? Eu faço exatamente isso. Porque essa estrutura ela permite ter um índice de qualidade muito alto. Tá? Eu tenho uma landing page para cada campanha que a gente tem. Caralho, tem 300 campanhas, tem 300 landing pages? Sim, a gente tem 300 landing pages. Caralho, é assustador, né? Mas é isso mesmo. O cara até parou pra poder repensar, falar, não, será que eu tô falando merda? É muita landing page. Não, realmente é muita landing page. Mas é verdade, a gente tem uma landing page de cada campanha. E como é que a gente faz, assim? Por exemplo, essa campanha de cadeiras, eu vou dar um jeito na minha landing page, assim, é uma obrigação para essa campanha ir pro ar, que, sabe essas variações que eu falei? Essas 12? Todas essas 12 variações têm que estar ao longo da landing page, de preferências em tags H1, H2, H3, H, quanto maior possível. Então, o que significa? Eu tenho no Google, no índice de qualidade, que aí é o quinto ponto, 3 variáveis. CTR, né, taxa de clique, a relevância do anúncio e a relevância da landing page. Quando eu faço essa dica, esse modelo de criação de campanha dessa maneira na landing page, essa perninha aqui de landing page, eu garanto para você que ela vai estar média ou acima da média. Então, o seu índice de qualidade, no mínimo, aí já é 4, 5. Eu já vi muita campanha muito pior que isso. Então, já começou assim, bem. E aí, os outros 2 que faltam do índice de qualidade, o anúncio e a palavra-chave. O anúncio, o que você vai fazer? Como você colocou sinônimos nos grupos de anúncio, o Google entende esses sinônimos, então ele não te penaliza por causa disso. Então, o seu anúncio, por exemplo, a sua campanha, o seu grupo de anúncio de cadeira, escritório, luxo, sabe como vai ser seu anúncio? Cadeira, escritório, luxo. Ponto. Assim, não tem que inventar muito. É óbvio que quando você consegue ter alguns caracteres que você consegue dar mais contexto, eu acho muito melhor. Mas eu sempre coloco na primeira tag todas as palavras. Sempre, sempre, sempre. Normalmente na segunda eu jogo um call to action e vou detalhando as outras. E aí, como eu coloquei exatamente o que está no grupo de anúncio, todas as palavras-chave vão bater com aquele termo. Eu coloco ele na palavra-chave, coloco ele no anúncio, o que vai acontecer no meu segundo pilar do índice de qualidade? Ou vai ser média ou acima da média, com muita chance de ser acima da média. Porque você está fazendo o dever de casa, seu anúncio está relevante com o seu público, porque a palavra-chave que está anunciando está correta. E você colocou só a ampla modificada frase exata. Então o cara está pesquisando mesa não vai aparecer, então deu certo. Aí você falta só o último ponto, CTR, taxa de clique. Como que você aumenta sua taxa de clique? Tem o jeito demorado, que é fazer alguns testes AB com os anúncios, que eu recomendo, inclusive, que é entender melhor os anúncios, etc. Mas tem um jeito arroz com feijão. O que é? Fazer o dever de casa. Faz extensão de anúncio. Extensão de site link, extensão de frases de destaque, extensão de snippets estruturado, essas 3 faz. As outras vezes faz sentido para o seu negócio. Telefone, a galera te liga? Faz. Preços, tem produtos diferentes? Faz. Review. Seu negócio, ele tem estrelinhas que você pode colocar lá, que vão ser legais? Coloca. Não tem? Não coloca. Então, assim, faz esses 3, se tiver mais, coloca mais. Isso automaticamente vai fazer com que sua taxa de clique aumente. Porque quando você tem um anúncio padrão com um título e 2 linhazinhas, ele tem esse tamanho aqui, ó, igual tá no meu dedo aqui, deve ter 3 centímetros. Se você tem a frase de destaque, ele passa a ter 3,5 centímetros. Se você tem o snippet, passa a ter 4 centímetros. Se você tem o site link, passa a ter 6 centímetros. Então, o que acontece? Você tinha 3 centímetros, você passa a ter 6. A chance da pessoa ver esse anúncio, interessar por esse anúncio, clicar nesse anúncio, né, é muito maior, porque você aumentou esse anúncio. E tem uma coisa muito legal na teoria de hierarquia de conversão,
que chama hierarquia de conversão, é um termo que diz que você, na sua página, coloca alguns itens, né, algumas funcionalidades específicas, alguns botões, com mais destaque do que outros, porque daí você mostra para a pessoa o que é que você quer que ela faça. Então, quando você tem no Google 4 anúncios e um anúncio tem 3 linhas, outro tem 3 linhas, outro tem 3 linhas, outro tem 6, você está tendo uma hierarquia de conversão de que esse anúncio seu, ele chama mais atenção, ele é mais interessante para o usuário do que os outros. Então, muito provavelmente, se você fizer o dever de casa, uma landing para cada campanha, colocar o nome do o anúncio na palavra-chave e, para finalizar, você fazer essas extensões de anúncio, o seu índice de qualidade ele vai ser no mínimo 6, 7, sabe? Na hora que a gente está falando de Google e desse índice de qualidade aí, eu acho que volta muito naquela primeira coisa que você falou da experiência que você aprendeu quando você estava com o evento. Tipo, pô, você tem que preocupar com a experiência do usuário. No Google é a mesma coisa. O que você tem que fazer para o seu índice de qualidade ele ser muito alto? Você entregar o que você promete. Então, pô, o cara pesquisou lá cadeiras de escritório, o seu anúncio tem que ter lá cadeiras de escritório porque é o que ele tá querendo. Na hora que ele clicar, ele não pode ir pra homepage do seu e-commerce, porque ele não é aquilo que ele tá querendo. Se ele tá querendo aquilo, ele tem não que faz ir isso, pelo naquilo. amor de Deus. Não faz isso, tá perdendo muito dinheiro. Por favor, não faz isso. Meu Deus do céu. E no último, e essa questão aí das extensões... Ou se eu não souber fazer, os meninos fazem. Contrata. Mas não faz isso, pelo amor de Deus, tá perdendo, jogando dinheiro fora, velho. Meu Deus do céu. Desculpa, velho. E é um negócio mais frequente. O cara ficou indignado aqui. Tô lá, E esse último aí, a questão de você chamar a atenção através das extensões pelo tamanho, é que você tem que lembrar que você está competindo pela atenção do cara. Igual na hora que você está fazendo um evento, você está competindo com outros eventos. Então o seu evento tem que ser o que tem divulgação melhor, o que chama mais atenção, o que tem as melhores atrações. É a mesma coisa. Então no final das contas, essa questão do índice de qualidade é você entregar o que você promete e você entregar da melhor maneira possível. Exatamente. E qual que é o grande benefício do índice de qualidade? Quanto melhor seu índice de qualidade, menor o Google te cobra por clique. Então, normalmente, a maioria das nossas campanhas tem um índice de qualidade muito alto e as nossas principais palavras-chave hoje têm um índice de qualidade máximo, 10. O que a gente faz que é bem legal, assim, quando você pega, né, hoje, vamos supor, você tem uma campanha começando, né, iniciando aí no Google Ads, XYZ, você aumenta a sua localidade. Você vai diminuir o seu custo por clique, um terço talvez. Você coloca aí numa posição um pouco menor do que você estava pagando, que às vezes estava querendo ficar na posição lá em cima. Né? Você cria outras 3 campanhas relevantes nesse método que eu falei, estruturado. E aí você vai e tem esse índice de qualidade. Cara, eu estou falando aqui de você ter um custo por clique de R$1 e esse custo por clique seu cair para alguns centavos. Sabe? Eu não estou falando de algo que vai melhorar um pouquinho, sabe? Isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de resultado muito significativa, é muito importante. O que eu acho interessante de mencionar no geral, falando sobre PPC, né, isso aí é bem específico de Google, a lógica do Facebook ela é diferente, mas no PPC, não faz PPC se você não tiver uma landing page preparada para receber esse tráfego de PPC, tá? Eu acho que eu falei várias vezes que está perdendo dinheiro, né? Mas isso aí também está perdendo dinheiro. E porque eu falo perdendo dinheiro assim, é porque quando você pega uma campanha e otimiza ela e compara, você vê que, caramba, se eu tivesse gastado esses R$1.000 no início que me geraram 3 mil em receita, do jeito que eu estou fazendo agora, eu tinha gerado 10 mil de receita. Putz, eu poderia ter ganho 7 mil a mais, sabe? É um valor muito significativo quando você faz essa soma ao longo do tempo. E você tem que ter uma página que ela consegue receber esse tráfego, né? E eu vejo, assim, vários erros em landing pages muito comuns mesmo. Eu gosto de algumas dicas, assim, bem rápidas. Tem um conceito bem legal, que é de otimização de conversão, que acho que é pirâmide de conversão, se eu não me engano. Eu queria falar Maslow, eu estou em dúvida se Maslow é aquela pirâmide de necessidades. Estou pegando as coisas de psicologia, eu estou ficando confundindo os trem, velho. Então não tenho certeza o nome do cara não. Eisenberg. Não lembro disso, enfim, conversão é uma pirâmide, se você jogar no Google, pirâmide de conversão, hierarquia. Você precisa ter uma página funcional, acessível, usável, intuitiva e persuasiva.
não me engano, são esses termos. E eu achei muito legal quando eu vi isso pela primeira vez, porque eu sempre achei que o que era o grande segredo da landing page e tal do seu site era ter uma copy matadora. Era falar que você é cabuloso. E não é. É fazer o básico, que normalmente o básico ele pode ser até um pouco técnico às vezes, sabe? É ter uma boa nota no PageSpeed Insights, sabe? É um botão, parecer com um botão, sabe? Às vezes tem um negócio um pouco mais tradicional, um site um pouco mais antigo, faz um benchmark, vai nos sites concorrentes mais modernos, faz um benchmark no site de startup, sabe? Tem vários sites fantásticos e vê mais ou menos a questão de um botão, ele parece realmente que ele é um botão, a maneira como que as coisas são posicionadas, que aí é bem legal como que nesse estudo aí, se você melhora a sua taxa de conversão pra caramba, sem mexer em uma palavrinha de texto, sabe? Só realmente deixando a sua página mais preparada. Mas, o que eu acho muito interessante, alguns testes básicos que eu gosto de fazer em otimização de conversão para preparar para receber, né, esse tráfego da mídia paga, porque você está pagando por esse tráfego, né? Você está jogando para home do seu e-commerce, a chance desse cara, você já conseguiu, por exemplo, nesse exemplo, né, captar o cara que gosta de cadeira para escritório. Você manda um cara para uma categoria que está incluso mesa, cara, ferrou, você perdeu esse cara, sabe? Você jogou dinheiro no lixo. E na otimização de conversão eu gosto muito de uma coisa que chama proposta de valor, né? A proposta de valor, ela tem que estar no seu site, ela tem que estar no seu header principal. E eu vejo muito o seguinte, muito header principal de landing page, que ele é cheio de jargão de marketing, sabe? Ele é tipo assim, seu negócio vai escalar de vendas, nós sabemos você ganhar dinheiro. Esse é seu header. Cara, legal, o que vocês fazem? Vocês são uma startup, vocês são uma empresa, vocês fazem consultoria, vocês fazem marketing, o que é o seu produto? Se eu sou um usuário e eu tô com pressa, eu tô tendo a atenção dividida de vários sites, tô fazendo uma pesquisa, então eu já abri vários sites no meu navegador, né? Eu vou bater o olho no seu e falar assim, que porra é essa? E vou fechar. Caguei, porra. Vou perder meu tempo, cara. Se você não sabe falar o que você faz, eu vou ficar descobrindo. Caguei, tchau, vazei. E aí, o que é interessante, assim, eu vejo várias propostas de valor que não falam o que o seu produto faz, né? Logo de cara, eu gosto muito de um teste que é o seguinte, o teste dos 5 segundos, tá? Pega uma pessoa que não conhece a sua empresa, que nunca viu o seu site, mostra para ela só a página principal, que provavelmente vai ter um header e um sub, e fala para ela, olha isso aqui, cronometra 5 segundos e desliga a tela, tá? E fala para ela, o que eu faço? Cara, é bizarro assim, a gente teve várias conversas, por exemplo, a gente estava sendo acelerado lá no Seed, a gente começou com várias startups e foi bem legal, assim, a gente fez algumas mentorias auxiliando o pessoal e várias startups a gente fez isso e assim, era muito engraçado porque tinha uma startup que faz uma automação XYZ e o cara colocou na proposta de valor dele que é tipo, ganhe mais visibilidade. Essa não pode falar do cara, sei lá, ganhe mais visibilidade de sua marca. Tipo, mano, que porra é essa? Aí foi legal, foi um exercício, que foi um grupo que a gente conversou, que pediram uma ajuda, e foi engraçado que assim, ninguém sabia o que ninguém tava fazendo. E aí, tipo, caramba, mas o que eu faço tal? Aí precisou da pessoa parar, explicar de novo. Cara, você tem uma landing page, sabe? Você não é um vendedor que tá ligando, é uma landing page. Se você não capta a atenção na hora do cara, tchau. Né? Então, assim, a sua proposta de valor precisa falar o que você faz. Quando você bate o olho na Midas, tem lá, pô, monte sua loja online para ganhar dinheiro na internet sem precisar investir em estoque. Pronto, é isso que a Midas faz. É isso, não tem dúvida. O cara leu isso e ele falou, tá, entendi. Vai ter dúvida, vai, mas ele entendeu, sabe? Então isso eu acho muito importante. Só sobre isso aí que você comentou da proposta de valor, né? Inclusive a gente vai lançar um mega artigo sobre isso agora, então acho legal vocês darem uma olhada. Mas a metodologia que eu gosto é justamente essa. Você falou, tem que ser simples, tem que ser direto e o cara tem que entender. Então eu gosto de colocar no título o que eu faço e no subtítulo como eu faço. E acabou. Então um pessoal que faz isso muito bem, que tem que fazer muito bem mesmo, é o pessoal da Supersonic. Que o título do site deles é assim, nós transformamos seus visitantes em clientes. Isso aí, a gente tem que ter muito cuidado também, que principalmente em mercados mais técnicos, como advogado, contabilidade, etc., eles enchem um site de termo técnico, só que ele tem que pensar que o cliente dele não conhece termo técnico. Então não adianta eu falar que
eu presto um serviço de marketing e que eu vou melhorar o CTR da taxa de conversão do seu LTV se o meu cliente não entende isso? Então eu tenho que ser simples e tem que ser direto. Então, Henricão, eu vou terminar por aqui. Eu acho que a gente já passou o valor demais, acho que esse já foi o Hacker Talks mais extenso de todos. Inclusive, vou pedir pro Felipe que vai editar o vídeo aí pra gente deixar só uma parte disso e depois disponibilizar o resto, virar uma aula paga, virar um curso. Ficar umas 4 horas, né? Tem que ser. Esse aqui vai ter que virar um curso, sinto muito, gente, isso é grátis, não vai ser mais. Não, tô brincando. Mas, cara, eu te agradecer demais por ter vindo aqui. E ter passado esse valor todo. Acho que você realmente abriu a caixa preta do Google aí, falou um tanto de coisa que muita gente não fala. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, apoia a gente, acompanha a gente aí no canal. Toda semana a gente lança um talk foda desse. E esse foi mais um Hacker Talks. Obrigado de novo, Henrique. E tamo junto. Valeu, meu querido. Muito obrigado, galera. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu sempre compartilho muito conteúdo lá no LinkedIn. Se vocês precisarem de alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, assim, o tempo é bem corrido, né? A gente acaba tendo que realmente fazer muita coisa. O ritmo é muito intenso, mas sempre que possível eu tô lá respondendo, tô lá tentando ajudar. Então, qualquer dúvida, se vocês precisarem, vocês podem contar comigo aí. Pessoal do Growth Hackers Brasil, né? Tamo aí no top 10 agora, né? tem que esse ficar. Videozinho aqui. Vai ter que ir pra lá, Hackerzinho aí, tamo junto. Legal. Valeu, galera. Falou.